O mundo é pura crueldade. Vocês lutam contra os Harkonnen há décadas. Minha família tem lutado há séculos. Ela foi massacrada. Inclusive o meu pai. Seu pai não acreditava em vingança. Acreditamos nos Fremen. Me deixa lutar ao seu lado. Você acredita no Paul? Há sinais. O profeta. Porque é uma coisa ruim, use. Porque todas as minhas visões são horríveis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Modip Leomil Artrade e junto comigo aqui... Paul Dameron. Não, é Paul Atreides. Não, Leto Atreides. É Humberto mesmo. E com o nosso link direto dos Estados Unidos, ou de Arax, né? Por favor. Direto de Arax, mas aqui é o Vitor X mesmo, galera. Não quis nem entrar na brincadeira, né? É porque a gente Se finge fosse que do é mundo e ele Zé está. também. Essa é a grande diferença. A gente finge que é e ele está lá. É, exatamente. É outra história. Essa é a vantagem de estar em Ele Cancún, vive, né? né? Qualquer Ele lugar. vive Ele vive lá. Tá quente aí, Vitor? Oh, quente igual a Flórida, não sei porquê. Bem, gente, hoje nós vamos falar do filme Duna, parte 2, que chegou aos cinemas em 2024. Chegou um pouco atrasado, na verdade era para ter chegado em 2023, mas teve o problema da greve dos roteiristas e tal, né? Então, por isso que foi atrasado, né? Inclusive, eu acho que se tivesse sido lançado em 2023, a gente teria outras coisas no Oscar de 2024. Mas, aí já é um outro assunto. Nós vamos falar sobre o que a gente achou desse filme. Nós vamos falar também algumas questões relacionadas ao filme, relacionadas a outra obra, né? Não só o que a gente gostou, né? Vamos falar também sobre questões de... Será que vão ter o filme 3? Será que não vamos ter? Né? O que a gente espera desse, se tiver o filme 3? Mas antes de tudo, por favor, Vitor, traz pra gente a sinopse. A gente tá no momento sinopeiro. Vitor, nosso sinopeiro oficial. Por favor, Momento sinopeiro! Então vamos lá. Paul Atreides se une a Shani e aos Fremen em busca de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Acabou? Só isso. Olha só, Sinopse. se a pessoa... Não, que você tem que pensar que a gente já tem o primeiro, né? Ele é uma continuação direta, né? Essa daí é o seguinte, se o cara for... vou ver um filme, qual que tá passando? Duna 2. Leia pra mim a sinopse pra ver se eu quero ir. Pô, se é uma continuação, ele tá indo pelo primeiro filme, né? E é diferente do Duna 1, Duna 2. É Duna parte 1, Duna parte 2, ou seja... O primeiro filme, ele termina no momento lá que não é um momento de fechamento, né? Esse não é um filme fechado, né? Como não é. esse fim. Mano, a gente tá no Brasil, as pessoas não sabem ler. Quando sabe, não sabem interpretar. Então, leu lá, Duna 2, A Missão. É outro filme. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente falou coisa de sobre... velho, né, Vitor? É verdade. É verdade. Mas o que eu queria lembrar é que a gente tem um episódio que a gente falou sobre Duna 1, Sim. né? A gente falou sobre também, a gente entrou muito na questão do filme, né? Das políticas. A gente vai falar um pouquinho aqui, mas não tão profundo. A gente vai tentar até focar um pouco mais em Duna 2. Mas eu acho legal a gente relembrar que quando chegou Duna, né, no parte 1, ele não foi divulgado como parte 1. Não. Né? Só Não. quando ele lançou no cinema, que as pessoas viram lá, parte 1. Eu lembro especificamente que eu tava na cabine de imprensa, né? A gente viu no começo, o primeiro letter, né? Duna. Aí vem, parte 1. Falei, olha, parte 1? Né? A gente esperava que era um filme, filme completo, Fechado né? em si, né? Eu achei que quando tinha o parte 1, eu falava assim, olha, já fizeram os outros livros. Foi a impressão que eu tive.
Aí, quando você vê na hora que você vê o andar da história, que você vê que não acontece. Só uma informação aqui, a gente gravou o Duna, parte 1, o episódio, é o número 48. Então você pode procurar aí no seu streaming de podcast, número 48. Nós já passamos de quanto já? Nós estamos em a gente teve umas contagens que a gente, lá no comecinho que a gente fez alguns episódios separados, né? Fora separado. dessa contagem, a gente depois começou a fazer. Todo episódio entrou no número. Hoje a gente tá com... O número que sai é 158. No momento que a gente tá gravando aqui, tem 158 episódios, mais alguns outros, né? Mais uns 10 ou 20 ali. Então a gente pode falar que a gente tem mais de 160, quase 170 episódios, né? Ele foi lançado em 2021, né? Vocês querem escutar de novo a sinopse do 1, só pra comparar? Boa, pode. Manda aí. Então, momento sinopeiro retrô. Momento sinopeiro retrô. Paul Atreides, um jovem brilhante e talentoso, nascido com um grande destino além de sua compreensão, deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro da sua família e de seu povo. À medida que forças malévolas explodem em conflito pelo fornecimento exclusivo do recurso mais precioso existente no planeta, apenas aqueles que conseguirem vencer o seu próprio medo sobreviverão. Legal. Legal, mas eu acho que é um pouco vago ainda, né? Mas ainda é melhor do que uma coisa mais solta, né? A gente viu esse nosso pior. E aí é legal a gente relembrar alguns números, né? O parte 1, ele teve um pouco resistência no cinema, né? O cinema tinha acabado de voltar, né? Tinha acabado de acabar, tinha um pouco de resistência. A gente, eu vi pela segunda vez, eu vi na cabine e vi depois lá com o Humberto, no cinema. A gente ouviu, né, Humberto, quando estava no cinema, muita gente reclamando, o filme é parado, todo mundo levou muita pouca gente ao cinema, assim. Mas mesmo assim, é um filme que ele teve um orçamento de 165 milhões e arrecadou 402 milhões. Na época. Com o lançamento da parte 2, já arrecadou mais 30, quase 10%. A parte 2, ela foi um orçamento de 190 milhões, ou seja, um pouquinho maior, porque também... Se cresceu o trama, cresceu muita coisa, a gente vai falar isso. E a última informação que a gente teve, né, Humberto, foi 575 milhões de arrecadações. De arrecadação. E aí, mundial, isso, né? A gente tá falando de dólar, né? Mundial, né? Então, assim, existe uma projeção que talvez ele chegue a 630, e assim, projeções muito otimistas, 700 e tanto. Mas, de cara, já é um filme extremamente lucrativo. O que já justifica você fazer A gente tá falando de uma franquia que vai atingir 1 bilhão. Já passou 1 bilhão. Você soma todo que já saiu... vai dar 1 bilhão. Passou um pouquinho, mas já passou 1 bilhão. Fora isso, outras coisas que saem, né? De produto licenciado, essas coisas tudo, eu não vi grandes coisas aparecendo em loja de boneco, né? Cara, não é loja de criança, é loja de boneco. A loja não vende criança, ela vende boneco. Tem alguns lugares que vende, mas melhor não falar. Assim, você fica entrando em loja de criança. Não, ali nunca vi vendendo criança nenhuma. E eu não vi camiseta, eu achei muito tímido o merchandising em cima disso. Pelo menos aqui no Brasil, né? O que eu fiz foi, eu comprei uma edição que saiu do Duna, com capa dura, bacanosa, que a Amazon lançou. Na época eu falei lá quando a gente gravou o primeiro podcast. E aí foi... Que, até aproveitando, parênteses. Leiam o livro. É um livro muito fácil de ler. É gigantesco, parece aquela Bíblia que sua avó tinha, estava aberta lá, páginas, empoeirando. Ou mais que isso, não sei. Vai depender do corte também. Depende do corte. E aí, se for um papel menor, vai ter mais páginas. Ele é um livro que visualmente ele é grande, volumoso, mas ele é muito fácil de ler. Ele é muito fácil de ler. Ele não é... Ele foi escrito de um jeito que você envolve na história e quer seguir. Então, leia o livro, tá? Leiam o livro. Provavelmente vão ter lançamentos de edições com capa dura de novo, bonitona, não sei o quê, porque saiu o segundo filme. Aproveitem e comprem. Porque eu sei que tem gente aí que não leu o livro. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre o livro aqui, cara. Antes da gente falar mais do filme, pode ser? Por favor. O livro Duna,
a série Duna é uma obra que ela é muito à frente do seu tempo. Ele foi publicado em 1965 por Frank Herbert, o autor, né? E ela aborda muitos temas que hoje em dia são atuais, né? Ainda estão atuais. Quando ele publicou esse livro, tentou publicar, ele foi recusado por 26 editoras diferentes. E quando ele conseguiu publicar, foi uma editora que fazia manual de carros. Não era editora de livros, romances, essas coisas assim, mas que topou publicar para ele. E foi um sucesso de venda absoluto. Até hoje, Duna é o best-seller de ficção científica mais vendido de todos os tempos. Entendeu? Foi o primeiro, acho que Duna 3 foi o primeiro livro que ganhou status de best-seller do New York Times, por causa da quantidade que foi vendido, Primeiro entendeu? livro de ficção. O primeiro livro de ficção Isso. científica que foi best-seller do New York Times. Obrigado. E, cara, assim, o livro é muito bom. Eles comparam Duna tá para ficção científica como O Senhor dos Anéis está para fantasia. Entendeu? Eu não sei se essa comparação pode ser feita, mas muita gente faz essa Eu comparação. acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. É muito por causa da importância dele para as outras obras que vieram depois, não seria isso não, Vitor? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que assim, talvez Senhor dos Anéis seja mais... ele chama mais atenção porque ele lançou um estilo de fantasia que não existia, né? Aham. E ficção científica ela já existia há muito tempo antes desse livro. Exatamente. Então, assim, ela só deu novos rumos. Mas se Exatamente. você vê aquela... Pode falar que ele popularizou a ficção científica, né? A partir do momento Não, que ele mas virou um best-seller, mais gente passou a ler ficção Mas científica. eu acho que a construção de mundo, as questões políticas, as questões que Eu acho que ele isso que é mais trouxe, importante. Eu acho que que ele trouxe a ficção científica, não só a ficção, uma coisa de tecnologia que tem impacto, mas ele trouxe mais do que uma simples ficção científica, simplesmente um universo que tem vários planetas, que tem família. Eu acho que é mais por isso Eu aí. acho que ele trouxe mais enredo, né? Mais profundidade, mais construção de mundo. É porque antigamente, se você pegar a literatura pulp de ficção científica mais antiga, né, que você vai pegar lá, década de 40, década de 30, eu li pouca coisa. Porque efetivamente, quando você vai ler, ela não é muito desenvolvida. Né? Aí você vai ter alienígena, você vai ter alguma ou outra mais uma civilização aventura, que né? não... ela é quase uma aventura. Você tem um com nave. personagem que Eles tá falam que é o caminhando uma seguinte, ele aventura, foi o acabou. primeiro ópera espacial, Isso. entendeu? É porque Que ela tem um abrange enredo. tudo isso que vocês estão falando aí. É uma ópera espacial. Ela tem um enredo construído, assim, ela tem uma política de fundo muito complexa, ela tem uma sociedade construída muito complexa, com tramas que... ela não gasta muito te apresentando alienígena. Nem tem alienígena. Alienígenas são só os animais e as plantas, porque é o ser humano, não tem uma raça alienígena. Pois é, não, mas é porque antigamente as coisas eram assim, o fantástico era o ET. Era o ET, Era o ET, né? Se não o ET do Spielberg, assim, o extraterrestre, né? O fantástico era o alienígena. O Alien, não o Alien da do Scott. E nesse daí, o fantástico, que eu falo fantástico, o que chama a atenção é o universo, a sociedade em si. Como é que... E aí aquilo, por que ela é tão atemporal? Por que os assuntos são tão atuais? Cara, porque faz parte do ser humano. Faz, cara. E tem muita coisa legal, né? Por exemplo, eu, como não li o livro, fui buscando informações, né, sobre o universo. Seu animal. Fica lendo coisa no Google em vez de ler os livros, né? Tá bom. Eu mereci. Mas assim, a questão, por exemplo, aquele universo do Duna é um universo em que não existe uma inteligência artificial, né? Ela foi banida, né? Então, assim, por isso você tem lá os caras que são computadores humanos, né? Por isso você tem... Isso, boa. E aí você tem a especiaria, né? A especiaria pro cara que é os navegadores, né? Eles entrarem num estado em que eles conseguem fazer aquela quantidade de cálculos para poder fazer as viagens, né? Isso aí foi Paulo, né? Com a especiaria... Me corrija se eu estiver errado. Né? Com a especiaria, os navegadores conseguem prever o futuro, igual o Doutor Estranho fez no final lá.
Aí eles preveem o futuro e eles escolhem qual futuro que a nave que a nave não vai explodir, que ela vai conseguir chegar em segurança no. Pois é. E aí eles fazem os cálculos, igual você falou tudo, para poder seguir aquele caminho. Então a É, especiaria, ela não é só para o pessoal, não é só para expandir a consciência real, né? Tipo assim, para ver as coisas aqui, ó, fazer cálculo melhor e tudo. É para poder ele ver o futuro e ver o que que ele tem que fazer para a nave não explodir, para a nave chegar no pois destino é. dela. É o que E aí, Os viabiliza as mentats, eles rotas. já usam uma É, outra coisa, é um outro suco de isso. uma planta que aumenta as capacidades matemáticas deles e tudo, é, mas que também encurta a vida deles. Enquanto que a especiaria pode até aumentar a vida. A especiaria ela só tem benefício, ela não tem malefício, mas no caso. o que eu quero trazer é o assunto da inteligência artificial, né? Né? Antes de vocês Sem, passar para frente aí disso, que eu acho muito Não, mas eu interessante só, pegar eu no só, eu só final. queria pontuar como é que. Qual o Humberto falou que é uma obra atemporal, né? É como é que a gente. Existe uma discussão ali, né? Que não foi prevista. Pô, o livro foi de que ano? Na década de 60. Década de 60, é. 1965 E saiu. uma discussão que é válida para hoje. Eu não vi ninguém levantando essa discussão até hoje. Mas é assim, foi A- uma outra genialidade É. dele, do Herbert, porque é, ele não tinha. Por mais que ele fosse fazer uma previsão no futuro, que no ano 10.000, a tecnologia ia evoluir para coisas que ele certamente não iria prever. Que é o que Star Wars tem. Você pega os filmes de 77, ninguém tem celular, né? E aí os comunicadores vão aparecer nos filmes depois. E aí. Não, Esse de tipo- volta para o futuro. A gente não tem o skate voador até hoje. Mas Isso é um mas aí é absurdo. diferente, é outro caminho. Foi uma previsão que não teve. Lá tinha ações que não existiam. Assim, as pessoas ficam paradas à Nós frente desenvolvemos e que no futuro não tem. Isso, que no futuro não tem. Os caras ficam lendo tela de computador para explicar. Isso aí não tem. O cara fica. Nós temos que fazer isso. Não tem um computador ditando, tem alguém interpretando aquilo, coisa do passado. Ele matou isso a partir do momento em que a civilização, a sociedade optou por não confiar em computadores. Porque eles chegaram num ponto que ficaram perigosos demais, não precisa explicar muito. Então, isso é que torna uma ficção futurística sendo possível de você assistir em tempos atuais sem você fazer grandes críticas sobre isso. Mas vou lá, Vitor. Humberto, não, eu vou nem falar o que é falar, eu vou falar sobre isso aí. Cara, ele foi tão genial nisso aí, quando ele criou o chama de Jihad Buteriano, a É, guerra que aconteceu entre os humanos e as inteligências, as máquinas pensantes, que eles falam, né? Que são as isso. inteligências artificiais. E a história é tão legal, e ela é só background desse mundo. Uhum. Foi escrito depois pelo filho dele, livros contando isso, mas ele criou isso, ele escreveu isso só para criar a ambientação. Por que que não tem inteligências artificiais e computadores super eficientes no mundo de Duna? Mais de 1000 e poucos anos atrás, tinha uma lua que ela era a colônia do planeta que ela orbitava. Aí nessa lua tinha um casal lá que eram os líderes dessa lua e tal, e a mulher foi ter um neném, ia ser uma menina. Aí, quando a menina nasce, os médicos falam para ela que ela nasceu morta. Só que ela descobre que o neném foi assassinado e que o planeta meio que oprimia essa lua, só pegava os recursos e é como se fosse a relação de colonizador e colonizado. Aí a mulher e o marido dela, que eram os líderes, eles fazem um ataque ao planeta. Quando eles fazem esse ataque ao planeta, eles descobrem que a inteligência artificial dominava esse planeta inteiro e ela que tomava as decisões. E ela que estava subjugando a raça, o povo deles na Lua. E aí eles começam uma luta, uma guerra para acabar com a inteligência artificial. E olha o que eles faziam. Eles colocavam coisa na alimentação da população para ela ficar mais dócil e passava para eles programas que emborrecia eles. Isso parece com alguma coisa hoje em dia na internet? A pessoa não tem capacidade de concentração por muito tempo e tudo. Olha como é que esse Frank Herbert era genial. Então, a humanidade estava ficando preguiçosa. Tudo quem fazia era inteligência artificial. A pessoa não desenvolvia capacidade nenhuma. Ninguém queria ser engenheiro, médico, qualquer coisa, professor de educação física, biólogo, né, programador, ninguém queria ser nada porque a inteligência artificial fazia tudo. E era parte da programação de inteligência artificial para conseguir subjugar toda a humanidade, transformá-la mais burra e mais dócil. E aí eles começam a destruir as máquinas pensantes no planeta, fazem uma guerra para poder conseguir isso, mesmo sendo em menor número e com menos recursos. E eles descobrem que um programador, um cientista, criou esse programa para as máquinas.
E aí, esse cientista fala que era ridículo o ser humano adorar deuses que não existiam, eram intangíveis, não sei o quê, em vez de adorar o que existia de concreto, que a humanidade não merecia dominar, quem merecia eram as máquinas, só que um humano criou isso. Então a crítica dele era você dar o poder das coisas, você deixar os outros escolherem e fazer por você as coisas. Aí eles conseguem derrotar, uma sacerdotisa ela mata esse cara e eles começam uma guerra para poder livrar o universo conhecido, os outros planetas que a humanidade controlava, né? Das máquinas que estavam espalhando esse programa por tudo lá. E eles vão fazendo isso, né? Normalmente eles fazem isso da maneira mais pacífica possível. Eles chegam no planeta, esvaziam a população, atacam as máquinas e aí vai. Só que num desses planetas, quando a nave deles estava chegando, ela esbarrou numa mina espacial que não foi detectada e a nave explodiu. Então esse casal, os Butler, por isso chamam de Gerard Bluteriano, que a mulher chamava, não lembro, sei que é Butler. Essa mulher, essa nave, a nave explodiu, eles morreram. E aí quem ficou virou fanático, porque os líderes começaram a usar eles como mártires. E aí a guerra foi sangrenta e espalhou pelo universo conhecido inteiro. E aí morreu gente pra caramba em nome disso aí. E quando acabou a guerra, quando acabou o jihad luteriano, quando eles acabaram com a última inteligência artificial que existia, que era um ser humano que passou todo o conhecimento dele pro computador e virou uma inteligência artificial, tipo, fizeram um download dele pro computador, ó, pra você ver, outra coisa que o cara fez em 1965. Quando ele destruiu isso aí, o universo estava em frangalhos, cheio de guerra nos planetas, todo mundo querendo dominar e tudo. E aí a casa do imperador, a casa Corrino, aproveitou, e ninguém conseguia mais viajar pelo espaço de maneira segura. Uma em cada 8 naves estourava, batia, porque quando saía do hiperespaço, da maneira que eles viajavam lá, colidia com alguma coisa, ou no meio. Aí o imperador a Casa Corrino começou a usar especiaria para as navegações, igual o Paulo estava falando. Agora, isso tudo, cara, não foi um livro que o Frank Herbert escreveu. Isso ele escreveu, e eu estou falando bem resumido. Isso ele escreveu o background desse mundo, entre outras coisas. A história das Bene Gesserit, a política das casas, como é que funciona. Porque o universo de Duna é igual um reino medieval, com o rei, né, o imperador e os feudos, cada casa controlando um sistema solar ou planetas específicos. E as intrigas entre eles, que parece muito com Game of Thrones, mas quando você lê Duna, depois você vai ler Game of Thrones, você vê que o Martin, ele se influenciou um pouco em Duna, Não, talvez, ou total. até Tá pra, para tá, poder criar as casas de Westeros e as intrigas e tal ali, tudo, entendeu? não, dá, Então, dá, assim, dá pra confirmar, cara, que não é uma É, coisa... eu bateria com certeza, mas é muito parecido assim, né? Assim, sei lá. Influência teve, não tem jeito, E cara. aí é que aí uma outra comparação com o Tolkien é que o Tolkien também escreveu muita coisa para criar de background pro universo dele. Exatamente, é outra comparação que Que tem. aí o filho Apesar que dele eu quero fazer só uma observação aqui. Eu, eu acho que Senhor dos Anéis é muito melhor do que Duna, mas aí é achismo meu, eu gosto mais. é a sua Mas opinião. eu tenho a mesma, é minha opinião. Eu tenho a mesma sensação. Quando eu li Senhor dos Anéis, quando eu vi o filme, eu falei assim, nossa, que do caramba, legal Cara, demais. eu acho que Mas não é tá obra. faltando um monte de coisa. Eu E aí acho que Duna, não é obra pra comparar, cara. Acho que não tem Não, comparação. não é comparação de obra. Não é comparação. Comparação que eu ele acho está que- falando de comparação entre o cuidado para se desenvolver aquilo. O que é? O Tolkien, quando ele foi escrever os seus livros, ele criou um background para ele ter uma coesão daquele universo, da criação daquele universo, desde o início. desde o início, do nada, do Big Bang mágico, de todas as criaturas fantásticas, passando para a criação de todas as raças, para a criação dos alfabetos, dos fonemas, coisa que não servia para absolutamente nada de ler. Era tudo para ele. O Christopher Tolkien, filho dele, foi lá e publicou, por exemplo, Silmarillion, que é dificílimo de ler, porque ele não foi concebido para ser um livro. Então, Para ser um assim, livro. Contos Inacabados. Contos Inacabados, aqui eram coisas que serviam para o Tolkien usar de referência. É isso que ele está Geografia, falando. história, política do isso. mundo. Então, assim, não é que dá, né? É uma obra ou outra. Não é na comparação. Eles É a comparação tinham do que ele pensamentos criou. alinhados, né? Vamos dizer assim. Eles tinham Ele- umas formas de se criar a obra. É a parecidas. receita da coisa que é muito coesa, de tal forma, se é tão consistente que ela se torna convincente porque ela tem lógica. É o que não acontece com Star Wars. Que você tinha tudo na cabeça
do George Lucas. Aí ele vende pra Disney, aí vem uma turma pra fazer a coisa, querendo fazer uma minha versão do livro e destrói o universo. Porque ela não tem... Lembrando que não é um livro, né? Era um roteiro. Era um de roteiro. filme. Pois é, assim, ela não menos ainda, ela né? não é coesa. Porque elas são vários autores fazendo. Aí você fica as séries, e hoje, principalmente as revistinhas, fazendo remendo para casar a história de uma coisa com outra. Por exemplo, o Bad Batch está fazendo remendo para corrigir as histórias erradas da última trilogia. Isso mesmo. Então, sim, aí sim, tá fazendo uma história legal, mas ela não estava pensada antes. Ela não fazia parte de um background que todo mundo consulta, assim, isso aqui é o universo, é isso aqui, ó. Aqui estão as histórias secretas que nenhum fã sabe pra vocês seguirem. Não, vem lá um cara que fala, meu filme é mais importante do que todo o universo, e faz cagada. O filme 8 pra destruir com toda a franquia. Então, é isso que falta pra uma série de obras. Uma série de Humberto, obras. e você sabe que, infelizmente, na minha opinião, tá, gente? O Frank Herbert publicou 6 livros. E aí ele queria fechar a história de Duna com um 7º livro, só que ele faleceu antes de terminar o 7º. O filho dele, junto com outro autor, que eu esqueci o nome, que era um escritor, né, que foi convidado ali, Kevin alguma coisa, sei lá. Fight! Kevin J. Anderson. Não é o Kevin. Não, é outro. Não é Ele... lutador, esse não é lutador. Ele é Kevin J. Right. Anderson. Eu olhei aqui. Eu tava na dúvida, eu queria olhar. O filho dele, do Frank Herbert, o Brian Herbert, ele chamou esse cara e eles fizeram o 7º livro e depois fizeram vários livros. Aí tem uma trilogia que é prequel, tem uma outra trilogia que é pós. Escreveu um monte de livro, né, com as anotações. Só que ele mudou muita coisa que o pai dele fez. Por exemplo, o Jihad Luteriano que eu contei aqui, se você pegar a enciclopédia de Duna, inclusive, cara, eu olhei para comprar, a enciclopédia de Duna de 1985 está custando $600. Caralho. Isso sei- dá eu mais ou falei assim, menos que uns 10 mil reais aqui. Na cotação atual, dá para comprar 4 Mercedes-Benz, o último modelo mais caro. Tem uma mais nova que é menorzinha tal e tudo, e que já é do filho dele, desse outro autor, que tá mais num preço normal de livro. Mas pra você ver. Então, o filho dele mudou também algumas coisas. E eu vejo, eu nem li os livros do que o filho dele fez depois, não, porque eu já sinto que eles mudaram a obra, tiraram algumas coisas. Por exemplo, o Jihad Luteriano virou tipo Skynet. A inteligência artificial ganhou vida própria e começou a querer exterminar a humanidade. Aí teve a guerra. Então tirou toda essa coisa de uma pessoa criar uma inteligência artificial com uma programação tipo assim, a culpa não é do ser humano ali, entendeu? Entendeu? O ser humano que programou para isso e colocou é muito mais complexo do jeito que o Frank Herbert concebeu do que o filho Eu dele gosto mais. tá fazendo, entendeu? Então, assim, então aconteceu isso, só que nos livros, eles mudaram algumas coisas para poder, sei lá, porque eles acharam que era melhor, tal, Então, assim, cara, infelizmente, quando uma obra é muito grande e passa pela mão de muitas pessoas, Isso. tá sujeita a isso. O Star Wars passa na mão de todo mundo. É. Aí você pega igual você falou. fã-filme do Star Wars, que são excelentes. É Porque é complicado. o fã usa a base que ele tem. Ele não quer inovar. É. Aí Não, se inovar da maneira legal, sem mudar a raiz da coisa, é isso. tudo bem, né? O cara quer inovar a raiz, ele quer inovar assim, não. No meu universo, o Darth Vader voava e ele era um 2. Não tem isso em lugar nenhum. Isso, o Ryan Johnson faz. Vai lá e fala, Fizeram não, isso Darth nos Vader nunca quadrinhos existiu também, no meu filme. Mas é uma continuação. No meu filme nunca existiu. Na verdade, Star Wars é uma Matrix. Pronto, aí vacalha o esquema todo. Esse que é o problema. Fizeram isso com Coringa também, né? Tinha um Coringa, depois descobriu que eram 3, Isso. aí morreu os 3 e apareceu um outro. Aí, poxa, velho, você começa a ficar achar sem graça as Eu histórias. vi isso. Isso aí também me incomodou. Não, mas aí então, eles assim, fazem o que um que eu queria reboot. falar? Só concluindo. Assim, o que que eu queria falar? Então, não entenda mal. Duna, parte 1 e parte 2, é um filme ótimo, você juntar os dois. Quando você pega um separado, eu acho ele um pouco lento. Ele me incomoda um pouco. Mas quando eu comparo com o livro, cara, eu não consigo achar
Porque o livro é muito melhor, igual o Humberto falou. Tem que ler o livro, porque o livro é muito maior. Tudo que tá. Eu sei que é diferente, é difícil Não tem passar para como. 2 horas e meia, 3 horas que seja de filme. Um livro de 600 e tantas páginas, ou quaisquer que sejam, né? Eles pegaram o primeiro livro e dividiram em 2 filmes. É muita informação, é muita coisa que tem. Ele é muito bem construído. E aí, quando você passa para a tela faltando, por mais que o Denis Villeneuve tenha passado da maneira muito boa, ele fez um filme excelente. O livro é muito melhor, cara. Cara, Aí eu fico um pouquinho decepcionado. Igual o Senhor dos Anéis, você não ter o Tom Bombadil, você Isso. não ter, você colocar o Gimli como é, Coadjuvante cômico. alívio cômico, sabe, umas mudanças. Eu adoro os filmes do Senhor dos Anéis, mas umas mudanças que fizeram que diminuíram a obra em relação ao livro. E eu acho que o filme do Denis Villeneuve tem esse problema. Sem contar que eu não, o Timothée Chalamet, sei lá, o Timothy lá, Hum. eu não gosto dele como autor. Se fosse o, o cara que fez o Elvis lá, como é que chama? O Austin Austin Butler. Butler. Talvez se ele fosse o Paul Atreides, eu comprava mais. Porque esse cara, ele é bom ator pra caramba, velho. Ele é Ele bom. me surpreendeu Ele é bom. no Elvis, e nesse filme, ele também, como o Harkonnen lá, psicopata, ele vai bem Ah, demais. Ele manda. Fade Halton. Ele é bom ator mesmo. Cara, Cara, E mas eu assim, não no tive essa livro, visão, não. no capítulo 2 ele já é apresentado. esse Entendeu? é que é Então, o assim, negócio. É. Ó, você entende ele muito mais do que no filme. eu entendo algumas escolhas que o Villeneuve fez, né? Principalmente em questão não só do livro, mas em relação a outra obra que teve, né? Mas eu acho assim, a gente tem que partir de uma premissa, a gente fala isso, vai atrás das obras, né, que são importantes, pra você ter o background e tal, mas a gente tem que ter a premissa que um filme, ele não pode depender da obra que ele é inspirado, da obra que ele é feita, né? Ele tem que contar aquela história e fechar. Ele tinha Então, que ter assim, vida própria. tem que ter vida própria. Então ele tem sempre aquele cara que não leu o livro, aquele cara que não viu o outro filme. E no Brasil, o cara a maior que não parte viu vai um ser desenho, o cara que não viu uma revistinha. Então ele tem que ser fechado nele mesmo. Porém, eu entendo algumas escolhas, não concordo com elas, né? E eu vou falar principalmente do final do segundo filme, quando a gente entrar nele, sobre algumas escolhas que ele fez, que eu acho que, pra mim, eu não gostei, mas eu entendi por que ele fez, né? Que não desmerece, muito pelo contrário, eu acho que entendo algumas coisas. Gostei de muita escolha que ele fez, né, no filme, só nesse 2, em relação a outra obra, né? Mas eu acho assim, a nossa mensagem o filme é bom, o filme fala sobre si, ele O consegue, filme é ótimo, na minha opinião. ótimo, ele consegue entregar a história, ok. Mas quando você vai para a obra, você traz um background, né? Você traz um crescimento, né? Cara, Você entende mais algumas questões que ficam numa nuance, porque o filme é isso. O filme não tem que te explicar, não tem que te tratar como idiota, né? O filme ele tem que colocar as coisas lá e você entender aquela questão. tem né? uma coisa que é o seguinte... Tem filme que te trata como de idiota. O livro... tem isso aí. Tem filme que te trata como idiota. Que aí é uma das coisas que eu gosto da escola europeia de fazer filme. A escola europeia não explica muitas coisas. Não. Ela deixa você interpretar outras coisas porque ela acredita que você tem inteligência. Alguns filmes de super-heróis... Ou que até vão- querem que você pense naquilo É. e tire suas próprias conclusões. A gente pode pegar alguns exemplos de filmes de super-herói, né? Alguns exemplos, não. Não Que vem os falar ca- mal do meu Não, super-herói, não, não. pera, deixa eu falar. Eu quero dizer só o seguinte. Que quer te O explicar filme muito. é ótimo, o filme é excelente. cara. Só que quando eu Ok. comparo com o livro, eu fico um pouquinho chateado e eu queria ver mais. É, Igual o mas- Senhor dos Anéis. Mas é porque... Mas eu não tô deixa eu- falando deixa que eu- o filme é ruim de jeito Deixa eu nenhum. concluir, assim, do Tá, que não, que tá mas falando. só porque tá... Só falar assim, não só filmes de super-herói, mas filmes de super-herói, a gente teve muito, principalmente antes das fórmulas Marvel, que era explicar muito, né? Tinha que explicar, em vez de põe um flashback toda hora, põe um cara lá 5 minutos contando a historinha do que aconteceu, não sei o quê. Então, assim, isso não tem. Isso foi algumas escolhas Mas importantes. é uma coisa que é o seguinte, você não, isso não fez falta para você porque você não leu o livro. Eu e o Vitor, nós lemos. A gente tem essa imagem que é um recurso que o Herbert fez,
E que no primeiro filme, lá da década de 80, tentaram fazer, o que deixa até um pouco estranha a linguagem. É a linguagem mais lógica para livro. O livro tem muito... mostrar o pensamento do personagem. Então, assim, tem muito coisa que o personagem está raciocinando em cima daquilo, pensando e vendo aquela coisa, imaginando coisas, pensando, matutando sobre aquilo. No primeiro filme eles fizeram isso, aí fica aquela cena que a coisa está acontecendo e fica a voz do cara no fundo, né? Porque assim, é o pensamento dele, é o balãozinho da E revistinha. lá tem nuvem. os outros narrando também, explicando as coisas, Explicando né? as Porque o filme coisas. era pra ter 3 horas e pouco, aí eles cortaram pra 2, aí teve que introduzir a mulher falando um monte de coisa. Um monte pra de contar a coisa no história de começo. novo. E aí, Do mas filme, calma. Não, Não quebra o vai, raciocínio. vai lá. Calma. Aí o que acontece? Isso é um recurso que foi utilizado no livro para você criar empatia com os personagens. Tem muito personagem que no filme você fala assim, cara, já precisava mais dele, porque ele é foda. Porque você cria empatia, porque não é só a interação com o personagem. Você percebe aquilo quando ele tá com ele mesmo, no raciocínio. Porque aí você vê como ele é de verdade. Porque às vezes o cara tá interagindo, às vezes ele é um simples sacana, ou ele só tá puxando o saco do rei. Não. Ele é aquilo de verdade. E aí você identifica isso com os pensamentos que são transcritos. No primeiro filme era falado. Ficou meio confuso, porque você fica parado, aquela cena desenvolvendo, o cara pensando e tal. Mas, e aí, o primeiro filme, eles tiveram que fazer uma velocidade mais lenta, e eu acho que foi um recurso, primeiro filme, primeira parte, né? Essa velocidade mais lenta para você entender aquilo, sem ter que ter alguém explicando, para você ambientar e para você ver os personagens e gastar um pouco mais de tempo de tela para você ter certeza que aquele cara estava fazendo isso, aquele cara estava dando a vida, o chefe da guarda dele, o chefe de armas, o cara que treinava, estava dando a vida porque eles acreditavam, para você criar empatia. Esse foi um grande recurso do Villeneuve lá. Você fez um primeiro filme mais lento para você entender e um segundo filme mais rápido, onde a trama ganha uma complexidade que quem não leu o livro talvez não esperasse por aquilo, que nem viu o primeiro filme, não esperasse por aquilo, para ver o fanatismo religioso, as Bene Gesserit tomando a coisa toda. E ali, a empatia com os personagens, ela já foi muito entregue para a interpretação dos personagens. Eu acho que aí os atores, aí tem ator, tem direção, tem edição, tem coisa que o personagem te convence. A interpretação faz com que você olhe e entenda o conflito, o medo. E aí que eu achei que foi uma grande adaptação. Claro, não vai ser perfeita, nunca vai ser. Mas ela não ficou explicando, pedindo para alguém... então você está com medo? Sim, eu estou com medo porque aquela... Não tem isso. Você percebe nos personagens. Foca do rosto e vem aquela somzinho de fundo. Com aquela musiquinha e fala assim, ele está com medo. Aí vem o japonês e fala... A trilha sonora é foda, né? Como é que chama o cara de trilha sonora, Humberto? Depende. Você tem direção de arte, direção de música. Do filme. O nome do o nome do cara? Não vi. Hans Zimmer, não é? É Hans Zimmer, não é? Não. Acho que peraí. Não, mas vai lá, Vi. O que eu queria dizer, assim, eu tenho uma visão bem, eu acho que talvez... Hans Zimmer, eu conferi aqui, tá? Cara, isso é uma característica muito do Villeneuve, né, cara? O Villeneuve, ele tem uma pintura sonora nos filmes dele, né, cara? O Hans Zimmer é foda. Hans Zimmer é foda. Não, o Hans Zimmer é foda, assim, o Villeneuve... Pode ter... Adianta você ter um cara foda, vocês não dá liberdade pro cara falar, faz um trem foda, né? Não, o Villeneuve é bom. O Villeneuve ele tem um cuidado muito, muito foda de você ter uma pintura sonora, né? Você vê Blade Runner, né, cara? Blade Runner, porra, sonoridade, cara. Mas o que eu queria falar do primeiro filme, eu tenho uma visão, assim, bem resumida, assim, né? 2049? Não, 2099 que é revistinha. 2099. 49, né? Não sei. Não é 46. 2009. Não, 2049. Eu acho que é 49. É 49, sim. Tá, não importa. Isso mesmo, eu que errei. Mas o que eu acho, assim, o primeiro filme, a parte 1, pra mim é o Villeneuve apresentando aquele mundo, né? Aquele mundo. Então, olha, esse aqui é o mundo... Né? Existe esse universo, né, Paulo? Esse universo, construção de universo, né?
O segundo Tem mais de um mundo. O segundo filme, eu acho que ele entra naquela questão da crítica mesmo ao Messias, né? O messiano, como é que essa religião está envolvida com política. Então ele entra nessa grande crítica que o filme e o livro faz, né? Sobre a questão não só daquele personagem que não quer ser herói, mas ele assume e usa aquilo para os seus objetivos. Como é que é o povo que acredita, o povo que não acredita, e o povo que não acredita é mudado de outra forma, né? Que acredita que aquilo vai mudar, né? Então existe uma grande crítica ao messianismo ali. Isso é fato, né? Lógico, tem um fundo político, mas um fundo político também envolto a essas crenças religiosas também, né? Como é que move... É um pouco mais profundo. É mais profundo. Porque, assim, de toda esse fanatismo que existe lá, aí eles ficam... você é o Messias, é igual a vida de Brian, né? Ele é o Messias. Não sou. Só o Messias falaram isso. Mas que droga, eu não acredito nisso. Só o Messias. Não, É isso mesmo. E tem isso no filme, né, cara? Tem isso no filme. O personagem do Javier Bardem. Javier Bardem. Ele é exatamente isso. É o cara... Xavier é o professor. Exatamente. Ele é o cara que é o crente, né? É o cara que tá conseguindo, mas ele não é o cara que vai ficar, você é o Messias, você é escolhido. Aí o cara fala assim, não, eu não sou. Aí ele chega pra turma dele e fala assim, tá vendo? Ele porque ele fala que não é humilde. Pois é. Só que o seguinte, o lance o fanatismo, ele é alimentado e de uma forma muito complexa pelas Bene Gesserit, que estão acima de tudo. Elas que plantaram a história elas centenas de anos atrás. as lendas, elas Queria ficam alguém, um manipulando. salvador de fora do planeta, para libertar os Fremen. E aí elas fazem isso desde o começo. Desde sempre. Elas não têm religião, elas têm planos, né? Não é isso que elas eu falo. são... Bene Gesserit não é uma religião. Não é uma religião. Então, assim, elas não têm uma religião. Elas são as grandes manipuladoras do universo. Exatamente. Elas manipulam a política, o fanatismo. Então, ela vai do cara embaixo até lá em cima. A reprodução genética. A manutenção genética. Elas manipulam isso. E aí, porque E elas fazem a trama girar, né? São as grandes... Elas vão lá e põem a sementinha do mal ali. O lance não é assim, o criticar o cara porque o cara é religioso. Não é criticar o cara porque o cara é fanático religioso. Não. É mostrar que tem sempre alguém ganhando por trás disso. Por trás da política, por trás da exploração selvagem, por trás do trabalho escravo, por trás das rotas comerciais. Tem sempre alguém ganhando ali de uma forma que não era o correto. Não só um cara que está trabalhando para obter aquilo, explorando aquilo e com suor do seu trabalho. Não, ele está fazendo aquilo porque ele acredita que aquele negócio ali tem um propósito, mas na verdade ele está sendo manipulado. E essa manipulação que está por trás de tudo, é entender mais da sua sociedade, é entender mais do que está regendo a sua política, do que está regendo o seu sistema social, o que está regendo... É que hoje as pessoas criticam muito os sistemas que estão aí, que operam e que as pessoas não percebem, de manipulação de todos os tipos, que passam por criação de preconceito, por criação de frentes de raciocínio bitolado, por de você não ser mais empático. Isso tudo é um propósito. O propósito não é simples assim, ele é assim porque ele é do mal. Não, isso aí é no desenho do He-Man. Isso é o desenho do He-Man. O bem vence o mal. E acabou. O cara é mal, também é bem. Não. É uma coisa bem mais Tolkien, né? É uma coisa assim, é cinzentão, todo mundo é cinza. Tudo cinza. É tudo cinza. Aí uns caras começam a fazer de conta que são mais pro lado de cá, outros mais pro lado de lá, mas tudo tem um propósito. Tem interesse por trás. E assim, achar que é tudo muito o bem contra o mal é a necessidade de quem manipula que o manipulado pense. E aí que está a grandiosidade da obra de Duna. Só complementando aí, eu vi uma entrevista do Frank Herbert, acho que ele deu para BBC, uma coisa assim. Entrevista até legal, tem na internet, quem quiser procurar. Ele fala o seguinte, que a grande crítica dele, igual você falou, não é contra a religião, não é nada disso. É quando as pessoas criam heróis, quando elas criam messias, e elas passam a colocar o destino delas nas mãos das
entidades, seja da igreja, seja do Messias, e fazem as coisas cegamente, sem pensar, entendeu? Então, assim, ele acha que a humanidade tem que tomar as decisões por ela mesma. Como? Votando, elegendo pessoas, cobrando, fazendo as coisas andar de maneira correta. Não confiar cegamente em alguém, porque esse alguém é um Messias, esse alguém é um enviado, né, de uma profecia que vai salvar todo mundo. Não, cada um tem que se salvar, É uma, co- fazendo o que precisa ser é feito, uma entendeu? coisa que eu digo, uma frase minha. Não delega a sua capacidade de raciocínio para outra pessoa. Pronto, exatamente. A sua E o que capacidade de hoje em raciocínio é dia, sua. pois é, hoje em dia isso é mais atual do que nunca, porque você vê as pessoas vivendo nas bolhas que só são alimentadas com aquela ideologia que elas não conseguem escutar uma O coisa algoritmo diferente que sem está ligar. alimentando ela. Exato. Exatamente. E isso Olha o emburrecimento aí que ele preveu lá das máquinas lá, entendeu? E isso é muito legal numa obra, né? Você vê a grandiosidade de uma obra quando você começa a trazer assuntos fora da obra. Pô, a gente tá aqui falando, a gente ainda não entrou no filme, sim, Não, né? a gente já tá no filme. A gente está no filme. Não, tô ué. falando assim, a gente não entrou nas partes técnicas do filme. Poxa, que fotografia linda, que Cara, escolha na legal. parte técnica Né? Na não, parte a verdade. gente entrou, a gente tá ainda discutindo a filosofia, a mensagem. Mas é né? segundo filme já. Tá no Já é segundo. segundo O segundo, por que eu falei? O segundo filme, pra mim, ele é literalmente a profundidade. Lógico que tem no primeiro filme a questão dos Messias e tal, mas o segundo, ele aprofunda completamente nessa imersão. Não só dessa questão da crítica ao Messias, mas na questão realmente política e manipulação por trás dos panos ali. Ela, É. não E é a dando crítica ao crédito, Messias. o Denis Villeneuve, ele consegue mostrar isso no filme. Consegue, Não com a consegue. profundidade do livro, mas Não. ele consegue mostrar. Mas aí- Então, assim, ele não tá mostrando a história de um heróizinho. E eu vou falar assim, ainda bem que não foi na profundidade do livro. Cara, É. eu acho que ele conseguiu fazer mais. Eu não esperaria tanta. Não. Eu também não, cara. Não. Eu acho que ele me esperaria. surpreendeu. Ele me surpreendeu. Porque Duna é muito complexo, Isso. cara. É. Eu, quando o Paulo falou, vai assistir, que é bom, não sei o quê, eu tava assim, não, eu vou assistir mesmo, eu preciso assistir. Mas eu nem vi na primeira semana, nem nada. Eu tava assim, o livro é tão melhor, talvez por causa do ritmo do primeiro filme, Isso, entendeu? o primeiro filme é lento, assim. Então eu não fui com a expectativa eu muito não alta. acho, vou falar, eu não acho o ritmo dele lento do primeiro filme. Agora, que o segundo filme tem muito mais cenas de ação, isso é fato. Não é ação. Tem muito mais Não, cenas não é. de não, ação mas do que o o que a primeiro. gente tá chamando de Acontecer lento não é mais ação. Eu não falo assim. É o desenvolver da história. Quando eu isso falo, mesmo, quando eu falo o acontecer mais seguinte, coisa na história. vamos lá. Não é ação. Cena de ação, filmagem em outros planetas, né? Outros personagens, outros núcleos aparecendo. Então, assim, não é que o ritmo do primeiro é lento. Só que o ritmo do primeiro, ele foca praticamente num centro. Não, É uma apresentação. praticamente não, é uma assim, apresentação. Ele é lento porque é o seguinte, ele não é... Não, mas é uma opinião minha. Eu sei, não, mas é porque você não leu o livro. O que a gente tá chamando de lento ele não é metade do livro. Ok. É isso. Eu entendo. É, Inclusive, tem personagens que não aparecem, né? Isso. Ele não é... Muito. Né? Que a parte só vai absurdo. aparecer depois. O lance ele não é metade Não, do imagine Game of Thrones, que é uma série que dá pra colocar um monte de personagens. Isso. Duna era pra ser aquilo. Era Era pra pra ter uma pancada de personagens E diferentes. aí, não tem não, tanto. eu li sobre isso, eu achei excelente a escolha. A gente tá falando sobre Isso. escolhas, eu achei excelente a escolha. Tem que jogar um monte de personagem na parte O 1. lance a parte 1, ele fez muita apresentação das coisas todas. Ele é lento, numa velocidade que você não é lento. O que você está chamando de não lento porque não ficou fazendo flashback, não ficou parando, explicando o tempo todo. Isso sim, ok, isso a gente concorda. Ele é lento porque, assim, no desenrolar da trama, ele ficou muito tempo num pedaço de um livro que precisava de um detalhamento... Entendo. É isso. É isso que eu queria. Eu ia chegar nisso aí. A velocidade do segundo não é cena de ação. Porque até tem batalha no primeiro, que aliás são do caramba. Os Stormtroopers lá lutando, isso é do caramba contra os atletas. Aquela cena é massa demais. Que é o final praticamente do filme, né? E aquilo assim, no livro não tá lá do 60%, não é? Então, a velocidade é do desenvolver da trama. Porque na hora que ele entra no segundo filme, um monte de coisa tá acontecendo ali que serve para explicar as Bene Gesserit manipulando as coisas, o desenvolvimento do messianismo, do Messias, o crescimento do Messias. Isso é muito rápido. E é essa velocidade que a gente tá falando. Não é velocidade de tela, filme parado, o cara contemplando igual por exemplo, Avatar, aquela moleza do cacete, que não acontece nada. Não é aquilo. É o desenvolvimento da apresentação da trama. E essa aí que eu falando, concordo com você. A escolha foi boa.
E uma coisa que me chamou muita atenção, além disso, foi você desenvolver a empatia pelos personagens a partir da atuação dos atores. Cara, a Zendaya, pra mim, ela foi muito assim, não só a bem. Zendaya, mas Não, todos os e a muito Lady bem. Jessica lá? A Jéssica também Cara, foi muito a bem. direção de atores. eu Você acho que começa a foi ficar com Javier dúvida Bardem. pra Cara, quem torcer. Isso é muito bem feito. Porque você, de repente, você já fala assim, cara, mas eu gostava desse cara, por que que eu tô torcendo pra ele? Pô, essa mulher que era a chata do caramba. Caramba, agora eu torço pra ela. E, aí, essa evolução de personagem foi no segundo filme. É isso que eu tô querendo. Essa velocidade. Porque ela passa de um... Assim, não, esse cara é o bonzinho, ele é o Jon Snow, e agora ele é o bonzinho e vou torcer pra sempre pra Você ele. é bombardeado Não. com mais informações, mais acontecimentos, né? O desenvolver dele é muito mais rápido no segundo livro. E aí você começa a ficar com dúvida se ele é Jon Snow mesmo. Eu falei, tô achando que esse cara não é Jon Snow, não. Ele é o outro bastardo lá, que eu esqueci o nome dele. o Bolton, Bastardo Bolton? Você já começa já que ele é o Bolton. Aquele cara, você tem raiva dele. E aí... Aqui tem jeito não. Aqui não tem jeito não. E aí você começa a achar que ele é mais Bolton. Então, e essa velocidade é muito mais rápida no segundo filme do que no primeiro. É isso que eu tô querendo dizer de velocidade. Eu entendi. As batalhas não importam. Eu tô falando parte técnica. Isso, não, ok. Mas aí eu tô falando assim, e essa parte técnica que ele conseguiu adaptar para uma velocidade de crescimento de personagem. Entendo. Achei fantástico. Concordo com você nesse sentido. Eu não achei aí. o filme bom, eu achei o filme fantástico. A gente pode até entrar. A gente já tá falando sobre escolhas. A gente pode entrar em algumas escolhas, né? Paulo, deixa eu falar um negócio aqui. Claro. Antes ou durante? Nunca vou te proibir. Nunca vou te Porque é o proibir. seguinte, cara. Não, obrigado. Corta o Vitor aí. É o seguinte. Direção, corta o Vitor aí. Põe mute. Pode falar. Eu põe vou mute. botar a mesa de som no- aqui. Eu vou dar um mute no Vitor aqui. Não, porque é o seguinte, cara. Eu queria, antes da gente falar mais do filme, eu nem terminei a introdução. Igual você falou, o filme é tão bom, o livro é tão bom que vai dando outras coisas pra gente conversar sobre. O problema é que a gente vira Mas pra podcast quem não- parte 1, parte 2, né? Pra quem não percebeu, se você pegar Arax, trocar por Iraque, pegar os Fremen, trocar pelo povo árabe que mora ali, e você trocar a especiaria pelo petróleo, você tem uma crítica social, política, geográfica sobre a crise do petróleo que começou em 1960 com a criação da OPEP. E a influência dos outros países ali e tudo. Você vê que os Fremen, eles são claramente inspirados nos povos muçulmanos ali, nos povos árabes, nas suas crenças, no deserto. Então, assim, você vê que como é que a obra, onde que ela bebeu, onde que a inspiração dela, né, veio. E o Frank Herbert, apesar de ser americano, ele faz uma crítica à intervenção dos países ricos de primeiro mundo nos outros que têm recursos e que eles têm interesse neles. Outra inspiração que ele teve também, diz que ele tava em Oregon, onde ele morava, e tem umas dunas em Oregon que elas estavam crescendo, um processo de desertificação, e estava matando a flora e a fauna naquela região. E quando ele viu isso, apesar de ser uma coisa triste, ele ficou maravilhado com a beleza das dunas, com isso que estava acontecendo, e ele escreveu um conto, a princípio, que não era, que era muito parecido com Duna, mas que acompanhava um pai e um filho de 9 anos, não sei o quê, num planeta deserto e tal, que tinha uma especiaria que era rara e não sei o quê. Depois esse conto ele abandonou e reescreveu como livro Duna. Antes era só um conto. Então, Humberto, e ele também, aquela bióloga que morre lá, aquela bióloga Fremen que morre no filme, ela opa, desculpa, ela que iria ser a personagem principal. Só que quando ele começou a escrever, aquele negócio do livro que alguns escritores falam, né, que o livro ganha vida própria, os personagens. Aí ele viu que não dava para ser ela a principal, e aí ele vai e começa a contar a história, né, dos Atreides ali, como os Atreides, o principal do mundo ali. Mas ele estava preocupado com a biologia, com o ecossistema do negócio. Então, assim, a influência política, social, econômica, a influência que ele viu na natureza, eles falam que o Duna também é uma obra que aborda a ecologia e a preservação das coisas e tudo. Então, ele estava preocupado com isso também. Tudo isso na década de 60. Então, ele não está falando de hoje em dia, que essas coisas são mais... são normais para a gente pensar e tudo, entendeu?
pegando uma época que não tinha nada disso. Então ele foi inspirado por isso. E ele inspirou obras como Star Wars, Aliens, aconteceram por inspiração direta. Entendeu? Inclusive, ele acusou o George Lucas de plágio. Só que ele nunca processou. Aí ele falou assim que ele ia fundar um clube. Eu vi na entrevista também, Alberto. Ele ia fundar um clube e só podia participar as pessoas que o George Lucas plagiou. E o clube ia ser: nós somos muito maiores do que Star Wars e não precisamos processá-lo. Ele fala assim na entrevista: o nome do clube ia ser esse. E o Ryan Johnson Mas ia eu querer fazer filiar. Hã? E o Ryan Johnson ia querer filiar. Aí eu vou fazer uma observação. Ele é um aqui, menino cara. que carrega os tacos de golfe do clube. Eu vou fazer uma observação aqui. Muita gente está falando na internet assim: Duna é maior que Star Wars, não sei o quê. Eu acho que isso cara. aí é opinião, é gosto. Eu acho que Star Wars é maior porque o carisma dos personagens. Paul Atreides, pode ser que o objetivo dos autores sejam diferentes, mas Han Solo, Luke Skywalker, Princesa Leia, eles têm, por mais que a obra possa ser mais simples do que Duna, se você comparar assim em relação a outras coisas, por mais que uma tenha bebido da outra, tem um planeta deserto, as Bene Gesserit têm a voz, os Jedi têm a força, entendeu? Tem algumas coisas que você vê que influenciou mesmo, ou que copiou mesmo, sei lá. Eu acho que é mais influência do que cópia. Mas o carisma que o George Lucas conseguiu colocar nesses personagens, não sei se é pela criação do personagem, não sei se é pelos atores que interpretaram, eles são maiores do que tem em Duna, entendeu? Agora, que Duna é uma obra literária fantástica, que todo mundo tem que ler, eu concordo, que o filme é excelente, o filme deve assistir, mas eu não acho que Duna, só minha opinião, eu não acho que Duna é maior que Star Wars, eu acho que é o contrário. Questão de Star Wars ordem, não- questão de ordem. Que tocou aqui no ponto de Star Wars. Questão de ordem. O lance é o seguinte, vou até botar meu dartinho aqui, ó, meu Darth Vader, que eu imprimi. Eu falei isso que eu sabia que ia mexer com você também. Não, mas é que é o seguinte, o Duna é uma obra literária muito, muito maior que Star Wars. Literária, Muitíssimo maior. Star Wars é uma obra literária com vários livros, com várias revistinhas, alguns livros muito bons, umas revistinhas legais. Vão anteceder. O Star Wars veio de um roteiro de Isso, filme. isso. Ele não foi um livro. Exato. Né? Então, houve livro, o livro veio depois Isso. dos filmes. E né? tem livros ótimos. Pois por é. exemplo, É, Hoje tem no livro Tron. ótimo, que não foi escrito pelo Jorge Lucas. Calma, Jorge mas deixa eu Lucas, concluir, né? deixa eu concluir. Quando você vai à questão de ordem, o cara tem que botar ordem na coisa, ele tem que Então, concluir o mas tem que raciocínio. botar a ordem direito, né, pô? Eu estou botando, você me cortou. Deixa eu acabar o raciocínio. O Star Wars é uma obra cinematográfica muito maior do que Duna. Por quê? Isso. Porque um livro e o outro nasceu pro cinema. Então, nós estamos tratando de mídias diferentes. Aí, importância para o mundo nerd. Star Wars fez muito mais nerds no mundo do que Duna, mas sem Duna não teria Star Wars. Então, eu acho que importância nerd, no meu veredito aqui, é que Duna foi muito mais importante para formar uns nerds que criaram os outros nerds. Então, Os assim, nerds raiz. ela tá na raiz lá, assim, ó, das caixinhas que vão se desdobrando. Então, Duna é mais importante. Como obra nerd, para aquilo tudo. Não adianta a gente tentar comparar um livro com um filme. É o que o Paulo falou. São universos diferentes. Só que um existiu por causa do outro. Talvez o Jorge Lucas fosse fazer, talvez fizesse, mas talvez não tivesse pontos importantes da história, iam se perder e talvez pudesse não ser o que despertou tanto interesse pelos fãs lá na década de 70. Então é isso que eu digo, na minha opinião. Eu adoro Duna, eu adoro Star Wars. Star Wars me fez virar nerd. Só que Duna é muito mais importante. Isso, e tenho dito. E não vou falar salvo o melhor juízo, não, porque o meu juízo é o melhor e pronto. Não, se você falou, acabou. Eu concordo com você, Ber, mas eu acho que não tem como comparar, não. Não, mas não. uma coisa... Dentro do universo nerd. Aquela obra que abriu para várias outras, ótimo. Isso faz ela virar mais Vai importante. virar mais, Então, assim, é aquele negócio. Se não tiver, a gente estaria em outro universo paralelo, né? Isso, sem nada. Se duvidar, em outro universo que não tenha Duna, a gente não teria esse podcast. Exato. É isso que eu tô falando. Não existiria X-Force. Isso, Né? é que tá o ponto. É isso que eu tô querendo dizer. Pois é. Foi muito responsável por muita coisa importante. Foi sim. Então, acho que a gente bateu o martelo, vamos partir para Agora vamos voltar pro filme. Você ia falar... Vamos voltar pro filme. Eu acho que a gente podia falar de algumas escolhas, né? Isso. A gente podia ter falado primeiro das escolhas que a gente gostou, né?
Por exemplo, escolhas que eu gostei muito. A forma que ele apresentou como que cavalga, né? O verme, né? Como é que você monta no verme e como é que o verme... Surfa. Surfa o verme. E como é que você faz o verme não ir pra debaixo da areia, né? Submergir, né? Que ele botou lá. Que o que acontece? Pra você que viu o filme e não percebeu, né? Ele pega tipo uma escama, não sei se é escama, né? E ele levanta... É uma placa. Ele levanta, que é como se fosse algo de respirar. Aí você imagina, qualquer bicho que recolhe, ele recolhe aqui pra ir pra areia. Tem que fechar aquilo. Então, se ele deixar aquele aberto e subir com a areia, vai entrar a areia ali e vai incomodar ele. Por isso que ele fica em cima. Então, ele foi uma escolha muito bem feita, sem explicar. Ele não te chamou você de burro, olha, você tem que levantar a placa aqui, porque aí não vai deixar ele subir. Não foi ensinado. Essa foi uma escolha que eu gostei muito. Outra escolha que eu gostei muito. A luz lá do planeta dos... Nossa, aquela luz... Dos Hawks, Dos né? Harkonnen. Por que é branco? Porque o sol lá, ele emite uma luz... É negro. Ele é sol É negro. Então ele não vai ter as cores. Tanto quando você vai pra dentro dos prédios lá... As pessoas têm cor de pele, pele, cor. né? Então assim, não é porque é uma escolha artística, não. Ele representa todo mundo, cara. Ficou muito legal. Cara, aquela cena pra mim foi Foi impactante. artístico de certa maneira, mas foi muito bom. Mas você é falou. artístico. Tem uma explicação Artístico porque não é explicação física, né? técnica. Cara, aquilo pra mim foi impactante visualmente. Foi. Foi muito Achei bom. E os fogos de fantástico. artifício, parecendo sangue pingando no céu também. Cara, aquilo é muito... Tinta, sei lá. eu achei E muito impactante. aquele achei muito mundo, bom. os caras tudo careca. Cara, aquilo ali é excelente. Por quê? Porque tem muita química, né? Os caras, quando aquela luta... Os Fremen, eles não usam o sangue deles, não, porque o sangue deles é muito contaminado. Muito contaminado. Por causa de vários motivos, né? Então, também não precisa te explicar, você entende, né? Coisas que eu gostei também, achei uma escolha fantástica. Como é que mostrou como é que é a água da vida? O que é a água da vida, né? Aquela água que as Benedetto toma, que a mãe dele tomou, né? A Jéssica toma e contamina a nenenzinha dela. Né? Ah, não, isso aí é o xixi de verme que o Fremen É a água da vida. É a água da vida. É o azul. Eles pegam aquele vermezinho, colocam na água lá. Mata ele. Não sei se mata, né? Eu acho que ele entra Mata, muito... porque... Quer dizer, se for igual o livro, mata. Porque a água é tóxica para os vermes. Mata. Areia. Cara, e ele morre de um jeito, assim, muito biológico, de um bicho que você não existe. Achei muito legal aquilo. Pois é. A representação ficou muito boa. Aquele centro, não vou falar assim, é templo, né? É um tipo de um templo, né? É um templo. Né? Gostei muito também da solução quando o Paul bebe a água, né? Que ele entra naquele estado durante um tempo e vê um monte de gente ali que são não vou falar fanáticos, mas são os caras que acreditam lá, esperando ele acordar e ter o Salvador. Gostei muito também da palestra, que ele... Não é uma palestra, né? Quando ele assume que ele é messiânico no meio do... Que ele consegue, quebrar o paradigma, né, dos ortodoxos, mas ao mesmo tempo deixar eles do lado e conquistar os outros que são jovens ali, que não estão convencidos que ele é. Então, assim, gostei muito disso, né? Gostei também muito deles utilizarem os centros, né? Por exemplo, do imperador com a princesa lá, né? Aquelas conversas, ele conseguiu introduzir, né? Pô, Christopher Walken, né, cara? Pô, ele é foda, né, cara? Então, eu gostei muito desse. São as grandes escolhas do filme que eu gostei. E também o momento que o Paul Atreides monta no verme gigante, né? Que é o grande verme, que os pessoal fica até... Ele vai morrer, ele vai morrer. É legal demais. Que ele sobe, cara... É o avô dos vermes. Que ele simplesmente não ele mostra a dificuldade dele, mas ele supera e todo mundo vibra, que achou que nenhum cara que era estrangeiro, que era mais experiente ia conseguir montar um verme daquele. Ele era estrangeiro. E é legal você botar assim, umas sutilezas que basta você parar um pouquinho para pensar que todo mundo vai entender. E que normalmente o filme de Hollywood explica. Você tem um monte de gente ali que se ele falasse assim, eu sou o Messias, aí ele fala assim, depois de negar, o Messias vai sempre falar que é ele, está como está escrito. E isso era fácil ele convencer ele. Mas como é que ele ia convencer aquele monte de outros Fremen, ou os Freemen, né?
que era, ali veio a etimologia, né? Eram os homens livres. Como é que eu convenci os que eram principalmente lá, né? Os do norte, que não eram muito adeptos a essas lendas e A profecias. crença. Os Harkonnen vão lá e destroem os templos dele, destroem onde eles vivem. Então ali eles têm que batalhar, porque eles têm que lutar pela vida deles. Porque eles moram ali, eles vivem ali, e aí os caras, os exploradores, vêm para explorar o planeta deles, os matam, tomam territórios dele, e eles têm que lutar pela sobrevivência no planeta que por si só sobreviver é difícil. É aí que os caras que não são crédulos vão passar a seguir o Messias, não necessariamente acreditar no Messias. E aí você vendo que as coisas que ele está lutando, um monte de gente que é do seu meio, da sua sociedade, começa a lutar, você começa a lutar porque você acredita na causa, não necessariamente no Messias. Então, É a Zendaya, né, Humberto? o o lance da Zendaya. E você vê isso na interpretação da Zendaya. Como liderança, né? Você vê isso na interpretação da Zendaya. Porque ela acredita nele como pessoa. Ela começa a acreditar nele como líder. Os outros acreditam como Messias. Você não precisa acreditar na profecia, você está vendo que ele está levando para uma causa que é de interesse deles. E aí, no final das contas, você vai regimentar todo mundo. E aí a Bene Gesserit, a Jéssica lá, cumpri meu papel. Eu estou aqui para isso. Só que ela começa, ela manipula dentro da manipulação. Que é o que a outra Madre Superior fala assim, não existe lado certo. Porque você está do meu lado, não existe lado certo. Porque a coisa é muito mais complexa do que isso. Aqui é um jogo de marionete violento. Eu lembrei de uma cena também que eu achei assim, fantástica. Porque quando o Elvis assume o planeta, né? Fade Halta. Esse nome é massa, né? Fade Halta. Qual que era o grande problema que estava tendo? Eles estavam perdendo e não entregando especiaria por causa da guerrilha que estava acontecendo, né? E ele tem uma atitude que você fala, gente, é tão óbvio, né? O cara vai lá com a nave e começa a bombardear. Só que existe Antes dele fazer isso, eu tava pensando assim, por que o outro lá é tão Zé? Por que o Dave Bautista lá é tão Drax? Por que eu não fiz? Aí você vê que existe uma honra, né? Por trás, por isso que eles brigam com aquelas lâminas, que as coisas. Por mais que tenha tecnologia para fazer isso, é mais um corpo a corpo, né? Então aí você vê que, na verdade, ali que o cara foi além, o cara saiu, né, da honra, né, e um mal completo. E aí o que serviu? Para unir mais ainda os Freemans contra essa opressão. Vamos trazer para o mundo real. Você tem, dentro da faixa de Gaza, um monte de gente, de um monte de crença diferente até, não é todo mundo lá que é muçulmano. E aí, tem gente de outros países lá. E lá dentro existem terroristas. Quando Israel é invadida, ela não é invadida pela faixa de Gaza. Ela não é invadida pelos palestinos, ela é invadida por um grupo terrorista que vai lá e comete atrocidades. Aí, na batalha de volta que existe ali, tá ali uma constante luta de um contra o outro de pessoas que não se toleram. Você tá matando o outro, filho. Não tem um lado certo. Se você está tendo que impor a sua coisa ali, por qualquer coisa de assassinar o outro, você já está errado na origem. Partir para a guerra já está errado. Não tem lado certo. O que o Fade Halta fez se ele tivesse do lado ou do Hamas ou do exército israelense? Ele ia simplesmente estar com uma bomba atômica e matar todo mundo. Exatamente. É o que lá as pessoas não faziam. Então, o Israel falou assim, agora eu vou chegar... E o que está sendo feito? Então, eu vou simplesmente cortar a ajuda humanitária e vou deixar todo mundo se lascar aqui. É meio que o Fade Halta está fazendo. Eu vou lá e eu não vou atacar alvo militar, eu vou atacar criancinhas na creche Eu vou entrar em hospital. Vou entrar não, tô falando lá o Hamas. Eu vou entrar em creche e vou matar criancinha. É o que o Fade Halta faria. Então, esse é o ponto. Chega no ponto... Só tem um detalhe que é o seguinte, o Hamas, ele é um grupo terrorista, e como todo terrorista, todo grupo terrorista, eles fazem ações, eles querem ganhar pelo medo, né, o terror. Eles são Fade Halta. Terrorista. Eles são Fade Halta. Então eles querem fazer o quê? Eles atacam creche, atacam hospital, porque eles querem pôr medo. Não, mas peraí, eu não tô falando que Israel é santinho. Não leva pra esse lado, não, porque vai ter muita gente ouvindo errado.
Eu tô querendo dizer, querendo dizer exatamente isso. Porque você não tá falando que A gente tem que bater no ponto que o guerra... Hamas é igual nada um país, justifica. igual Israel. Os dois estão errados a partir do momento que começa a matar. Mas Israel toma atitudes que Israel não, desculpa. O Hamas toma atitudes tipo que o Fade Halta faz, entendeu? Quer matar... E Israel está tomando atitudes Fade Halta na hora que ele começa a permitir ajuda humanitária. E forçar outros países a receber as pessoas para... Sai daqui todo mundo. Isso é uma atitude Fade Halta. Que é uma coisa que, assim, era meio óbvio. Por que você não vai lá e mata todo mundo? Cara, pensa isso no mundo real. No mundo real as pessoas não fazem isso. E existe... E existe uma dor ainda maior, porque ali naquele que foi destruído lá, né? Tinha um templo, tinha água das pessoas. Tinha água. Quando algum firma morre, né? Eles recolhem a água, eles não bebem a água. Fremen. Eles não bebem a água, eles vão e colocam num poço, né? E você vê ali... Pra tentar reconstruir o planeta depois. E você vê ali que são... Qual que seria a medida aí? Galões? Não, são hectolitros. São milhões de hectolitros. Milhões de hectolitros. E aquilo ali só no lugar. Então, espalhado pelo Eles vão lá e destroem. É o lugar mais sagrado deles, porque tem a água que veio dos Fremen. Que veio dos corpos das pessoas. E eles guardam aquilo para quando o mundo for voltar. Eles destroem aquilo. Então, é um absurdo aquilo. O que o Fade Halta fez ali é um absurdo. E você não precisa ficar explicando. Nossa, o que ele fez aqui foi um absurdo. Porque não precisa. Não. Basta você parar um pouquinho e somar tudo que já foi explicado ali naquela situação. Porque aquele cara, ele é um sujeito absurdamente mau. Ele é psicopata. Ele é psicopata. Sociopata, Total, tudo pata. Não pata. E aí, ele tem que morrer. Ele é o cara que a gente topa com ele. Ele tem que morrer. Pra quem não lembra... Pra quem não lembra, o imperador também tinha que ter matado o imperador. Toda a família, você viu como é que... E assim, e ali é o seguinte, tem um monte de coisa aqui nesse filme, é fantástica. A forma de colocar, porque isso está na obra. Isso está na obra. Em tempos onde você fica fazendo filmes para dar empoderamento feminino, de uma forma não natural, porque assim, aquilo cria uma situação muito esdrúxula, porque é o jeito de Hollywood ficar explicando tudo. Nesse universo, presta atenção como é que os Harkonnen tratam as mulheres. Presta atenção quem que manda na sociedade. Ali tem um monte de coisa que está lá. Você consegue ver a importância de mulher e homem dentro da sociedade, de igualdade entre os Fremen, e de manipulação e de subjugar povos que são tiranos e cruéis, que está lá. Você não precisa ficar fazendo assim, vamos falar agora de catequizar momento lacração, não tem isso. Porque assim, uma coisa é você defender que preconceito é ruim. Isso tem que ser feito. Agora, você fazer um momento para você explicar no beabá e combater aquele preconceito, tem destruído obras. Porque as coisas não são feitas de um jeito natural. Elas não conversam com a realidade do mundo. Aí, aquilo vira simplesmente lacração. Qualquer que seja ela. E aí, assim, você pega uma obra de 1965, onde tem uma casta de mulheres que são uma das melhores guerreiras do mundo, consegue controlar os outros com a voz, manipula todo o império por trás, né, dos panos ali. Tem o povo Fremen, que tem as mulheres lá que podem lutar do mesmo nível que os homens, entendeu? E aí você vê que não precisa disso, não precisa de mudar gênero de personagem, não precisa de ficar E tem mudança de gênero coisa. nesse... A bióloga no livro é biólogo. Aqui não é biólogo, né? Assim, no filme é uma mulher, mas no filme era um homem. E não faz diferença, não importa. Não importa nada disso. E ali é o jeito certo de falar sobre um assunto importante. Esse é o meu jeito. Por quê? Porque tem gente que acredita que quem está assistindo tem que explicar igual o Teletubbies, senão ele não vai entender. E isso tem tornado algumas linguagens de filme muito fora da realidade da capacidade intelectual das pessoas. É uma perda de tela, né? Perde tempo. É aquele negócio, né, que eu falei no começo. São os filmes que te tratam como burro. Uhum. Você é burro. Então eu tenho que perder aqui 5 minutos de tela que eu podia estar desenvolvendo um outro personagem, fazendo uma coisa, aprofundando mais um tema tal. Mas vocês têm mais alguma coisa que vocês acham que foi uma ótima escolha, assim?
Cara, a fotografia desse filme, Não, como fotografia. no primeiro filme. A fotografia e efeitos sonoros. Efeito sonoro. Eu não tô falando só trilha sonora. A efeitos música. sonoros, cara. Você ouve o grão de areia, cara. É muito O fantástico. CGI, CGI, assim, tem, Tecnicamente, pra mim, ele é perfeito. tem um momento assim de CGI que ficou esquisito. Teve um movimento assim que ficou meio não natural. Mas sim, mas foi um detalhe, porque eu tava parando pra prestar atenção. Falei, cara, será que eles fizeram efeito prático aqui? Não sei o quê. Aí tinha um momento de CGI, assim, deu pra ver. Mas é muito bem feito. É muito Qual bem momento? feito. E eles, assim, e é um filme de 190 milhões de dólares. Cara, a gente pensa que é muito maior, né? A gente entrou... A É. gente, quando foi pesquisar e viu que é 190 milhões, fala, gente... Cara, é muito pouco. Porque a gente pega uns filmes da Marvel... O Marvels. Marvels. O Marvels custou uma fortuna. As Marvels. As Marvels, custou uma fortuna. Ele foi perto de 1 bilhão de investimento de... você pega a série Não, lá foi dos... 300 e poucos milhões. Não, Marvel. foi mais, foi muito mais. Bom, Não então, importa, cabeça. 300 e poucos milhões é mais de 100 milhões a mais. E assim, e você espera um filme que tem tecnologia, tem cenas, enquadramentos e luzes e planeta com Você tem sol, um verme gigante, vermão, você tem aquele Andando monte de na coisa, areia. aquele monte de cenário que tudo é CGI e ele custar 190 milhões é barato perto do que a indústria tem investido nessas grandes obras. Nesses filmes que são filmes épicos. Filme épico custa caro. E esse filme, ele é extremamente lucrativo e ele me impressionou com a bilheteria, porque, cara, o primeiro filme não se resolve. E ele é lento. O segundo filme depende do primeiro. E a história, para muita gente que não está acostumada, ele para ali e fica assim, tem nave, então é ficção científica. Mas tem umas mulheres que soltam as magias, então é fantasia. Esse filme é medieval, mas é no futuro. É tipo assim, às vezes o cara não consegue enquadrar e às vezes não fala muito a linguagem de quem não é nerd. Principalmente, assim, a chance dele... Eu fui no cinema, tava vaziaço. Humberto, vaziaço. As Marvels custou 275 milhões. Então foi Só erro que meu. o Reino porque eu fiz Unido... em reais. Desculpa. não, então mas tá, foi erro em meu, reais. Eu tinha o número em reais e achei que era dólar. Em dólar são 275 milhões. E aí o Reino Unido ofereceu um desconto de, tipo assim, nas taxas, das coisas, de 55 milhões para poder realizar lá. E aí eles filmaram lá e o filme caiu o custo final foi 220 milhões. 55 milhões foi tipo que o governo do Reino Unido tirou de taxa, de não sei o quê, impostos. pra Mesmo eles assim, poderem nós fazer estamos a falando mesma. de quase 50 milhões a mais, né? Não, mas de fato ele custaria bem mais. E é um filme que, assim, tem... As Marvels não é um filme épico. Ele não é um filme... ele não foi feito para ser filme... Ele não foi concebido para isso. Ele foi concebido para ser mais um filme de herói para dar uma sequência em outros Inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Vocês acham que é um jovem clássico esse filme? filmes. Você ia fazer no final? Oi? Pra mim... Não, o final é outra história. Eu tô falando assim, não. Assim, esse é mais pra um filme que discussão. vai se tornar um clássico. Ele já é um jovem clássico? Pra mim, igual o filme do Senhor dos Anéis. Que aí vai também passar... acho. Aí vai engraçado Concordo que vai passar, assim, vão passar 20 anos, as pessoas falam assim, esse filme é um clássico. Que clássico? Clássico é o Vento Levou. Eu assisti quando saiu, não é clássico. Assim, só deixar um detalhe. Pra mim, Senhor dos Anéis é maior. Mas aí eu vou falar de novo. É gosto, é opinião. Mas... Mas eu entendo. Eu entendo se você falar assim, eu vou falar assim, é maior. Mas esse também é grande, sabe? É verdade. Não, Ô, Vitor, é um Vitor. clássico, é um clássico. E você, tem Eu tô algum... Das coisas que a gente falou, tem alguma coisa que você achou que foi uma ótima escolha? Coisa que a gente ainda não falou? Não, eu concordo com tudo que vocês falaram, velho. Assim, eu gostei muito do filme, igual eu falei, me surpreendi positivamente com ele. Eu não estava esperando isso tudo, sabe? Então, E a única observação que eu faço é em relação ao livro, que o livro é muito maior. E o terceiro filme? Mas calma, vamos chegar Foi lá. confirmado? Calma. Vai ser. O Ainda não Villeneuve falou que vai fazer. Vai fazer. Mas não tem... não, o Villeneuve começou. deu uma entrevista que ele concebeu Duna como 3 filmes. Ele afirmou, Então, ele afirmou que vai ter 3 filmes. E só não se fechou o contrato, só não tá roteiro pronto, essas coisas tudo. Mas ele confirmou que vai ter um 3. Eu acho que vai ter. Mas o que eu queria... Mas aí seria o seguinte, adaptação. Os 2 que aconteceram são do livro 1, né? Uhum. E aí especula-se
que o filme 3 seria o Messias de Duna, que é o próximo livro, que é um livro menor. Então tem até uma certa lógica ele ser adaptado em um filme só. Se a gente for Mas pegar... a história do Paul Atreides, ela acaba no livro 3. Se a gente que for são pegar... os filhos de Duna. Se a gente for pegar o que ficou em aberto nesse último filme é a guerra contra as outras casas. E as outras casas cercaram Arrakis, né? Ameaçando, não reconhecendo o Atreides lá como novo imperador, né? E além disso, assim, isso na trama Pode ir. maior, né? Na trama menor, o romance entre ele e a Zendaya, o casamento dele com a princesa, né? Agora tá tudo aberto. Agora eu queria entrar nas coisas que eu achei que não foram boas escolhas. Eu entendo, né? Achei legal, mas eu preferia de outra forma. Coisas que eu não gosto, que eu achei que pelo menos eu senti falta lá da outra obra, que provavelmente também tem as coisas no livro, né? Primeiro, ele não assumiu a questão da família do cara que ele matou, né? Que tem isso na história e mostra lá que tem... a família dele, ele tem que prover pra mulher e pros filhos, né? Que acaba virando filhos dele, né? Os filhos eu esqueci como é o nome do personagem. Eu não gostei de não ter aparecido a personagem que eu mais gosto, apesar de ter aparecido relance no sonho do Paul, né? Que era a irmã dele, né? Porque a irmã dele, ela nasce durante a guerrilha, né? Aquela guerrilha, ela acontece durante 4 anos, se eu não me engano. E ela nasce, né? Ali a gente tá falando ali de 6 meses, né? A mulher ainda tá grávida, né, cara? A mãe dela ainda tá grávida. Eu tinha certeza que ela ia estar nascida, porque ela chegou deu uma avançada na história, né? Ela já apareceu, né, toda tatuada. Eu falei, agora vai ter a filha. Não tem a filha. Foi que gestação de elefante. E pra mim, esse período foi muito rápido. Foi muito rápido pro Paul receber o ensinamento do mentor dele, que a gente não teve essa ensinamento lá do Barden, né? A gente não teve esse ensinamento dele como grande mentor para poder ele subir nas coisas, fazer assim. Ele foi um grande mentor, né? A gente não teve isso. Então, assim... Ele subir na minhoca. Subir na minhoca e outras coisas também para ser o grande líder e tal. A gente não teve essa grande mentoria, né? A gente não teve... A gente viu que ele era um cara que era alinhava com o Paul, né? Mas só que ele não era... A gente não viu isso no filme, né? Sim. Essa relação muito de tutor, de mestre, a gente não viu isso muito. Né? A gente sabe o que aconteceu porque ele montou de acordo com o que o cara ensinou. Ô, Paulo... Não, só terminando aqui, Vitor. Só concordando com a sua ideia. E se não tivesse mostrado, mas tivesse passado um tempo maior, você poderia até entender, né? Não, ele ficou treinando esse tempo todo. Não, se a irmã tivesse nascido, cara. Deu nem cara. 6 meses com a mãe dele, com a Pois gravidez. então assim... o filme é legal, ele tem o desenrolar normal, mas só que quando você pega o tempo, você fala, não, cara, tem uma coisa ali que podia ter sido melhor, né? Podia ter ficado os 4 anos, podia ter a menina nascido. No livro e na obra, quem mata o avô, né, que a gente descobre que é avô, né, é a menina, né, que mata o avô. E a outra, que pra mim eu acho que foi o que mais me pegou, foi a madre lá das Bene Gesserit virar pro Paul e falar aberração. Porque aquela fala não é pro Paul, aquela fala é pra menina. A menina que era aberração. E quando você fala aquilo pro Paul, você quebra toda aquela ideia de estarem construindo uma pessoa igual o Paul. O objetivo dele era igual o Paul. Então ele ia virar pra ele e falar assim, a abominação, cara, pra mim tava errado, cara. Ali foi uma escolha muito errada, cara. Elas estavam querendo criar ele, só que era uma geração pra frente, né? Aí na hora que ele aparece, ele é abominação. Pois é. E aquela fala é importante... lá para daquele coisa, porque aquela fala dela é para tirar o poder, né? Para elas perderam o poder ali, né? Perderam a grande importância, porque agora tem uma pessoa. Só que virar pro Paul e falar isso... mas ela fala porque contra a ele obra. Ele é um homem Bene Gesserit.
Não, Mas Humberto, eles tinham o era pra objetivo de ele- era pra fazer um... criar esse homem Sim, Bene eles Gesserit fizeram. O mesmo. objetivo era ter um cara que ia ser o Messias, Sim. que ia unir Que tudo. conseguisse ver o passado e o futuro que ia igual ser as maior mulheres que viam. imperador, que ia ser maior que tudo, que ia ser É, ver o ué. passado, que ia ter o poder, né, vamos dizer assim. Só que na É hora o vira encurtador abonação. do caminho. O cara consegue ver o futuro Então, pra assim, escolher o futuro é só melhor. que- Pra homem. mim, essa foi a pior escolha de todas. Eu entendi, igual eu falo, eu entendi que a fala era importante, por quê? Tinha que mostrar que a elas agora não estão mais naquela Apoiando posição de manipuladoras, de por trás dos panos. Ele tomou a frente Ele delas. tomou a frente, né? Então, assim, foram as Ele é a mãe coisas. dele. Foram as coisas que eu não gostei das escolhas, mas eu entendi das escolhas dele. Não faz o filme ser ruim. Não faz. Aí eu falei assim, fica realmente estranho, porque você vê um desenvolvimento muito rápido dele. E esse desenvolvimento muito rápido tinha sentido porque passaram muitos anos. Lá passaram poucos meses. Eu tinha certeza exatamente. que ela já tinha nascido. Foram 6 meses. É. Foram 6 meses. É muito cara. pouco. E aí é o seguinte, dá mais assim uma questão dele, de depender dele quase ser um Jedi e, na verdade, ele desenvolve muito mais rápido que todo mundo. Assim, ele tem um poder a mais de qualquer coisa. E realmente esse pedaço ficou acelerado. Mas eu acho que o motivo disso era para você não ter que colocar um segundo personagem principal na história. Que Hollywood não lida bem com muitos personagens principais. Até hoje eles têm muita dificuldade de botar Eu entendi dois, a escolha, três eu falei. protagonistas. É difícil para Eu Hollywood. entendi isso. Por exemplo, se você Mas pega, fica estranho se mesmo, você eu concordo pega demais com você. o papel da mãe dele, que era espalhar a palavra, num planeta ali desértico, os frames não conversam entre eles, né? Eles têm que ir lá nos outros pontos, cara, no planeta inteiro. 6 meses é muito pouco, cara. É pouco. É muito É muito pouco. pouco. Pra espalhar a Pra mensagem. espalhar né? a mensagem. Mas é cara, o seguinte- no momento que a Arax né, dos filmes, que não pode se comunicar, que se eles se comunicarem eles são fodidos, que eles vão censurar e queima tudo. Só que no filme eles apresentaram isso de um jeito que deu uma sensação de tempo passar. O problema é a gravidez, que a gravidez coloca no tempo, né? Aí você fala, Coloca peraí. no tempo. Aí eu fiquei pensando assim, será que ela tá atrasando a gravidez? Eu pensei nisso. Propositalmente, né? Que ela assim, consegue. Os Bene Gesserit, eu nunca ouvi falar de atrasar a gravidez, né? Eles conseguem um controle biológico tão grande. Tão né? grande. Eles Tirar conseguem veneno do definir corpo, escolher o Isso. sexo do neném, Isso. sobreviver mais tempo sem respirar. Elas têm um monte de coisa que Um elas monte de coisa. conseguem Então, fazer. assim, aí eu pensei que pudesse. Será que é isso? Porque a todo momento me deu uma impressão assim de tempo passando, muito tempo passando. Aí na hora que eu vi a gravidez, peraí, mas isso aí tá errado. Aí eu pensei, eu vou aceitar que ela tá controlando a velocidade da gravidez. Até porque a filha já tá começando a interagir muito, e talvez ela tá fazendo isso até pra doutrinar a filha, pra quando a filha nascer, a filha já sabe um monte de coisa. Fez sentido isso pra mim. Foi uma coisa que eu criei. Uma coisa do filme europeu, né? Deixa você criar a história no furo da história. E aí, mas na hora que você tenta trazer pra uma gravidez humana, normal, realmente fica um pouco sem sentido. Só que no filme isso não fez tanta... Tipo assim, fica parecendo mais um furo de roteiro, que na hora que você fala, o cara, é mesmo? Não tinha pensado. Do que efetivamente uma coisa que ficou mal construída. A gente entende as escolhas. Isso. Eu achei que assim, não diminui. Chama não diminui. atenção? Chama. Pra quem lê o livro, chama atenção? Chama muito. Pra quem viu Muita atenção. Pra quem viu o filme anterior, impacta, porque a irmã dele é uma das melhores personagens do outro filme. Uma das melhores pra quem personagens. Filme de 85, né? 84, Uma das sei lá. melhores personagens. Uma das personagens que rouba a cena, cara. Mas pra quem lê o livro, chama muito mais. Pra quem chama o livro, então pior ainda pra quem lê o livro. Então, assim, existe esse... Ô, Paulo, essa deixa eu só questão. fazer uma explicação aqui para quem não entendeu isso do filme. É o seguinte, as Bene Gesserit, elas estavam querendo criar um homem que teria os poderes delas e conseguiriam ver o caminho melhor para o reino seguir, para os planetas seguirem. Elas manipularam as linhagens, era para Lady Jéssica ter uma filha com Paul Atreides e na casa Harkonnen tem nasceu um menino lá. E aí eles iam se casar e eles estavam manipulando geneticamente para esse filho ser o encurtador dos caminhos, ser o Messias que ia ser o imperador e ia levar a humanidade, né, para um caminho melhor, ia melhorar tudo no universo. Só que a Lady Jéssica, ela apaixona com Paul Atreides de verdade. E ele queria ter um filho. Então, em vez Bom, dela Paul ter uma Atreides, filha, não. ela dá um filho o para Le- ele Léo porque ele Paul queria, Atreides, por O amor. Leto. O Duque Leto. É, o Leto. o Duque Leto, Leto Atreides. O Paul Dameron. O Paul Dameron. Todos os dois são. Paul Dameron, né? É. Tá errado, não tá errado. O Cavaleiro da Lua.
Ele fala, inclusive, que ele queria ser piloto, né, Humberto? Esse piloto. No filme 1, ele fala que queria ser piloto. Mas o Cavaleiro da Lua lá, ela se apaixona por ele e ela dá pra ele um filho porque ele queria. Então ela quebra o que estava programado pelas Bene Gesserit. Entendeu? Então, provavelmente era pro Paul Atreides ser uma menina e casar com um psicopata lá da casa Harkonnen e o filho deles que seria o escolhido. Só que aí, quando ela tem o Paul, meio que quebra esse negócio aí. Só que tem uma possibilidade dele ser o escolhido, até por isso que a Madre Superior vai lá e testa ele, entendeu? Uhum. Dele ser escolhido. Então tem toda isso que você falou, Paulo, tem toda a lógica. Era pra criar esse cara, ele não é abominação nenhuma, entendeu? Era pra criar. Ela só fala isso ali porque talvez não esteja de acordo com os desígnios dela, a manipulação política que ela não estava conseguindo fazer. E aí, voltando para sua pergunta aí, o que eu ia falar é o seguinte: a guerrilha foi muito curta, muito pouco tempo. Você vê uma guerra, como é que acontece na vida real, entendeu? A guerrilha e tal, e tudo, mesmo sendo num futuro hipotético, mesmo sendo com a tecnologia superior à nossa e tudo, você não tem ali um tempo suficiente para eles poderem impactar os Harkonnen de maneira a virar uma guerra maior depois, entendeu? Então, assim, eu não gostei disso. E, assim, acabou que os Mentat vira só uma curiosidade. Isso. Eles mas é isso, eu que li o livro, tá? Então, eu não gostei. Não é que o filme é ruim, igual vocês, né, vocês falaram a mesma coisa. Mas acaba que os Mentat, que são uma coisa interessante desse mundo, eles viram só praticamente a curiosidade. É um cara que faz conta muito rápida no primeiro filme, depois eles são citados em algumas coisas assim, mas não aparece mais nada, entendeu? Eles Então, deram mais assim, foco na parte messiânica. E na Por exemplo, manipulação. uma escolha que eles tiveram, por exemplo, nessa obra, diferente da obra lá dos anos 80, né, que é a questão, por exemplo, dos navegadores, né? Os navegadores. Não mostrar os navegadores. No primeiro filme, né? Eles mostram os navegadores de uma forma bem grotesca, né? Aquele negócio do uso da especiaria praticamente muda biologicamente. Que foi o que ele quis mostrar no filme. Né? Uns bichos humanoides, assim. E que, inclusive, tem a primeira cena é esse ser meio envolto, né? Na especiaria, no vidro. Então, assim, que é muito diferente. E eles não precisavam. Eu acho que foi uma ótima escolha eles não ter mostrado. Mas eu queria ter visto, cara. Cara, mas legal. É uma coisa que eu não precisava mesmo, cara. Deixa eu pensar, cara. Deixa aí, acontece. Como é que é feito isso? O universo é muito complexo. Mas no livro 3, no filme muito 3, complexo. eventualmente, eu gostaria de ver. O filme 3 já tem a possibilidade de você poder entrar com esse assunto. Um filme 3. Aumenta um pouquinho o custo aí da produção, fazer mais efeito especial. Será que no filme 3 eles vão deixar uma pega para já começar a entrar nos outros livros? O que eu queria chegar para vocês no final do episódio era exatamente. Mas antes de fazer essa pergunta sobre o filme 3, que vai ser do final do episódio, Vitor, Humberto, vocês têm mais alguma coisa que vocês acharam que não foi uma... Podia ter sido uma escolha melhor? Não. Vocês que Só leram trocar o livro. o Timothy. Ah, tá. Trocar o Chalamet. Cara, eu gostei dele como Paul, cara. Eu achei que ele ficou bem. Eu achei... Por exemplo, se você pega a atuação lá do primeiro, esqueci o nome dele, o ator que fez o primeiro filme. Austin Butler? Não, que fez o primeiro filme. Fez o primeiro filme. A atuação dele como Paul era muito mais bacana, assim. Ele é um ótimo ator. Eu gosto muito dele. Como ator, assim. Mas, para fechar o episódio, possibilidade do filme 3. O que vocês gostariam de ver, né? A gente já falou um pouco do navegador, né? Uhum. Principalmente vocês que viram leram os livros, né? O que vocês gostariam de ver nesse filme 3? Eu queria ver a irmã desenvolvendo, sabe? Assim, eu queria ver mais disso. Anna Taylor-Joy. E com muito tempo de tela. Eu queria ver muito tempo de tela. E aí, um outro ponto que é o seguinte, assim, eu queria que eles deixassem possibilidade de que você fizesse os outros livros em série. Boa. Seria uma boa. Sabe, pra você fazer... é um spin-off. Não é spin-off. Apesar que a gente tem uma questão, por exemplo, Villeneuve, como eu falei com você.
ele cria uma pintura sonora e visual, né? É o filme dele. Se a gente não tiver isso na série... Vai perder. Vai perder. E outra coisa, ver Duna na TV e ver Duna no cinema... É diferente. É muito diferente, tem isso cara. É também. muito diferente. Eu tive a oportunidade de ver no IMAX, cara. Caramba! Uma experiência, assim, fantástica. Eu assisti no IMAX. Não é igual Avatar, que se você viu no IMAX, valeu o seu ingresso. Se você vê Em casa, você perdeu tempo de ver. Você perdeu tempo de... Principalmente o 2, né? Que ele tá falando do 2, assim. Mas, assim, existe esse conflito comigo. Eu queria ver uma série também que dá pra aprofundar muito mais coisa. É isso. Dá pra trabalhar muito mais enredo, né? Episódios de 50, 60 minutos, né? Uns 8, 10 episódios por Mas a Amazon Prime não gastou 1 bilhão naquele negócio dos anéis? Pois é, 1 cara, bilhão? mas... Eu acho horrível. 1 bilhão de dólares? Pois é, mas imagina aquela cena no cinema, cara. Fora do cinema. Eu te entendo. Eu tenho esse conflito comigo, cara. Eu acho que eu tenho. Eu te entendo. Tá aí aí você botou em xeque. Eu quero uma série que passa no cinema, pronto. Igual antigamente, não, Beto? Né? Pois é, Quando cara. começou o cinema, Isso é interessante, Tinha cara. que ir lá todo final de semana Todo pra final de você semana assistir. assistir. Eu lembro que teve alguns episódios de Game of Thrones que eles fizeram sessão de cinema. Passaram no cinema. O National Kid você assistiu no cinema. É verdade. Mas o Humberto já era vivo há muito tempo nessa época, eu tava começando. Mas quando começou o cinema mudo, inclusive, e depois, quando o cinema falado também, as pessoas iam pro cinema pra ver série. No domingo. Série de pra Bang criança. Bang, série de pirata, É entendeu? verdade. De guerra. Legal. E você, Vitor? O que você gostaria de ver? Ô Paulo, cara, depois de muita decepção que a gente tem com os filmes, né, que eu gosto e tudo, quando você vê uma obra, por mais que não seja igual ao livro, mas que foi muito bem adaptada e traz um filme bom, traz uma diversão boa, com poucas falhas, igual a gente está conversando aqui, eu só quero que continue, falar a verdade, sabe? Eu quero, assim, mas falando assim, Você quer eu que gosto tenha muito- realmente o 3, né? eu gosto muito do seguinte, da ficção científica nesses livros, ou da fantasia, né, desses filmes, livros e tudo. Então, assim, o que eu gostaria de ver mais, desde que não atrapalhe a história, mas ver mais os Mentat, ver mais da... Bene Gesserit até que foi bem abordado, então eu Foi. quero que ela continue. Foi até mais abordado que na Os outra Mentat, obra. da Guilda Espacial, ver mais por exemplo, os Sardaukar, eles são a guarda de elite do universo, mas no filme parecia que eles eram a guarda de elite. Não. Eles apanham pros Fremen, apanham pros Atreides, então como é que eles são tão temidos? No terceiro... Não, no terceiro não, desculpa. No segundo eles são assim. Agora, no primeiro mostrou que eles são foda. Eles matam os... Eles matam a galera toda. Ah, Eles que eles ganham. chegam. Mas você vê o Aquaman lá. o Aquaman mata o todo Aquaman mundo. chega e morre. mata 20 Mas o deles. Aquaman é um dos grandes guerreiros do universo. Ele até faz parte Né? da Justiça. Ele faz- Pode dar um spoiler dos próximos filmes aqui? Não, peraí. Só entrando no Aquaman. Posso avacalhar seu filme, ô Paulo? o Avacalha o sabe filme, que eu vou falar. avacalha o filme. O Aquaman, pelo menos no filme, o Aquaman, tanto quanto o general lá dos Atreides, eles são considerados grandes... Que é o Thanos, Thanos e né? Aquaman. Eles são considerados grandes guerreiros. Eles são os grandes temidos ali da Força Atreides. Eles são os melhores. Né? Vai lá, Vitor. Estraga. Estraga. Estraga? Se você não Alguém quiser... que não morreu. Se Alguém você que não quis- morreu, Se conta aí. você quiser que o Vitor não estrague esse episódio pra você, Da vez Ligue para 0800. Vai acelerando, vai acelerando. mande um comentário. Pô, Vitor, fudeu, hein? Vai lá, Vitor. O Aquaman não morreu. Não morreu. Se for igual aos livros, né? Ele não morreu. Tem tudo pra ser. O Thanos aparece lá, o Thanos não morreu. Mas o Aquaman O já... Thanos também não morreu. Mas o Aquaman também não morreu. Não morreu. O Jason Momoa lá, como é que é o nome dele? Olha. Ai, eu lembrei agora, mas falei Aquaman, esqueci. Mas ele tá vivo aonde? Ele tá como prisioneiro igual o pessoal lá no planeta lá? Ele tá preso aí. Ah. Ele tá no tanque de Bacta. Dá spoiler direto. Ele tá no tanque de Bacta. Na meia spoiler, não. Ele vai voltar sendo o lobo. Isso. Ele vai voltar Aí eu compro. Sarniano. Aí eu compro. Pode vir montado no golfinho espacial. Mas, resumindo a história.
eu quero ver mais dessas coisas fantásticas, porque eu sei que a obra do Herbert não é só mostrar coisa fantástica, é fazer crítica social, crítica política, crítica econômica e tudo. Mas eu queria ver mais dessa coisa fantástica. Eu sei que isso depende de mais dinheiro e depende também do roteiro trabalhar isso de uma maneira legal. Mas eu gostaria muito de ver mais disso, entendeu? Da parte fantástica, né? Dessas coisas que tem no livro, que tem no que constrói um background, tem uma coisa tão interessante, tão diferente, entendeu? Como que o ser humano evoluiu para essas coisas depois da guerra contra as máquinas, foi obrigado a melhorar para poder seguir em frente na evolução dele. Então eu queria ver mais disso, entendeu? Legal. Não sei se é o principal da história, mas como pano de fundo ali das coisas, igual tem no livro. Eu, no meu caso, eu queria ver agora o desenvolvimento do grande tirano que o Paul vai se tornar. O Aquaman chama Duncan, lembrei. Duncan alguma. Eu queria ver nos próximos filmes essa evolução de tirania, sabe? Tipo, o pessoal fala muito lá do como é que chama lá o seriado de droga lá, o do Breaking Bad. Meu Deus. Breaking Bad. Não, eu nem achei que você tava falando dele. Walking Dead. Eu pensei Tô Breaking Bad. misturando. Não. Walking Mas Dead das com drogas, Breaking Bad. velho. De droga. Então eu queria ver bem essa parte da evolução do tirano, né? Essa evolução desse personagem bem próximo de Breaking Bad, né? Que a gente tem uma evolução de herói para vilão, né? E essa guerra espalhando pelo universo. Nossa, né? No filme hoje tem uma visão dele lá no filme lá do Planeta dos Atreides, né? Que ele em cima da nave quase que comemorando o fim de uma batalha, uma coisa assim. Então eu queria ver muito essa batalha, assim, esse tirano aparecendo ali. Cara, ele sai de Jon Snow pra Bolton. Ele vira muito tirano. Eu não acho que ele vira tirano, não. Cara, porque aquela manipulação de massa, pra mim é cruel. Eu acho isso Mas, cruel. mas sai do controle dele. Pois é. Ele manipula pra conseguir o objetivo, mas Isso. chega uma hora que quando ele quer fazer o bem, aí tipo assim, a figura messiânica é maior do ser que humano. ele mesmo. Então ele, Isso, por isso eu acho ele isso, não consegue eu acho isso fazer. muito Algumas cruel. coisas são feitas em nome dele sem ele querer. Eu acho muito cruel o cara manipular crença. Eu acho isso muito cruel. Pois é. Pra mim é bom. É isso que eu queria ver mais agora, assim, cara. Esse cara não era o bonzinho? Ele não era o herói do negócio? Ele já tá deixando de ser. Isso aí. Eu não vou te decepcionar, não, mas eu acho que se for parecido com o livro, ele não vai virar um vilão. Entendeu? Inclusive, ele vai dar uma de Obi-Wan Kenobi. Isso. Ele vai virar vítima dele mesmo. Tá. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio que a gente falou sobre Duna 2. Manda pra gente os seus comentários, se você já assistiu, o que você achou desse podcast, o que você concorda ou discorda com a gente, manda pra gente. Se você não puder comentar lá no nosso canal do YouTube, lá no youtube.com/exospodcast, você pode mandar também um e-mail para exospodcast@gmail.com, ou você pode, Vamos apoiar no Apoia-se também. no Apoia-se também. Você pode mandar no Apoia-se, você vai ter lá depois um grupo para você poder mandar aí suas reivindicações também. É isso aí, galera. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Leia o livro. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Mas resumindo, nada se compara a Conan. Entendeu? Conan e o Resumido. que escreveram sobre ele é muito mais legal do que Duna, muito mais. Mas lê a Duna também, que é legalzinho. É legalzinho, mas só não é tão bom igual Conan. Tá? Um abraço, até mais.